Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Vamos continuar aqui. A gente já está no item 10 da Parashá Shemot. Vem comigo do Líbano, minha noiva. Aqui a gente já até estudou um pouco sobre isso, mas vamos seguir aqui a lógica da Torá e a sequência da Torá, na verdade. Vem comigo do Líbano, minha noiva, né? Nessa sessão, o Rabi Tzahak primeiro explica que aquele que estuda a Torá e realiza boas ações herdará o mundo completo, ou o mundo vindouro, enquanto aquele cujas boas ações são incompletas herdará de acordo com o que ele merece. Aquele que não estuda a Torá nem adquire boas ações não herdará nem este mundo, nem o mundo vindouro. Em seguida, uma discussão sobre o versículo do título começa. Rabi Yehudá explica que Deus dirigiu essas palavras a Sheriná no santuário superior e anunciou que os filhos de Israel receberiam a Torá. Este seria o seu escudo no exílio para protegê-lo das nações pagãs, idólatras e opressoras. O Rabi Abba acrescenta que Hashem foi o primeiro na companhia que incluía a Sheriná e 600 mil anjos, como nós vimos nas aulas anteriores. Esses anjos, 600 mil anjos ministradores, que desceram ao Egito com ele, o Egito é o nosso planeta, e o Rabi Tzahak interpreta a frase olhe do alto de Amaná, como se referindo ao santuário acima e abaixo, e do topo de Seni e Remon, como significando o Monte Sinai. Finalmente, o Rabi Yehudá oferece uma interpretação contrastante da Cova dos Leões, como uma referência aos estudantes da Torá, que são leões e também leopardos na Torá. A relevância dessa passagem ali está escrito. Começa aqui. Exatamente. Rabi Abba Patá, Veamá, Ati, Milevanon. Calar Ati, Milahavanon, Te Voi.
Tahazei Va Vi Lon Benei Nassar. Rabi Abba iniciou a discussão e disse: Vinde comigo do Líbano, minha noiva, comigo do Líbano. Shirachirim 4:8. Fazendo aqui uma menção de Shirachirim, a palavra noiva, vamos dar uma olhada em Shirachirim 4:8, para a gente poder entender aqui umas sequências e voltarmos até um pouco atrás para relembrarmos algumas questões. Pois bem, a gente já teve até uma aula sobre isso, não é? Falando sobre a palavra Líbano, né? Veja, então aqui, Shirachirim 4:8, veja aqui, do Líbano, né? Iti, me Levanon, Calá. A palavra Calá é noiva. Ati, me Levanon, tá voi. Tá Shuri, Meroshi, a Maná. Meroshi, Sheni, e Verra, Lemon, Mitsionoti, Ariote, Araiote, Meharere, Nemerim. Do Líbano, venha comigo. Do Líbano, minha noiva comigo. Desça do pico de Amaná, do pico de Seni, de Hermon, das tocas dos leões e das colinas dos leopardos. Pois bem, continua aqui. Antes da gente continuar, vamos voltar e fazer uma lembrança aqui das aulas que nós fizemos, não é? Logo no início aqui, de tudo o que nós estamos estudando por esses dias, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui achar onde eu quero, né? Onde a gente construiu a palavra Levanon. Tá aqui, veja, quase que a gente construiu aqui a construção dos 6.000 anos, né? E que a palavra Levanon, na verdade, ela está falando de leve, 32 caminhos de estudo de Torá, e a palavra Num, não é que veja, Yehoshua Ben Num, Num é o portal 50, ou seja, através dos 32 caminhos de sabedoria da Kabbalah, usando as alegorias, raízes da Torá, as folhas, o tronco, né? A gente chega exatamente num portal 50, que é Biná. Isso é muito importante. Vimos isso nas outras aulas, né? Então, continuando aqui. Vinde, eis que daquelas pessoas que não conhecem, não cuidam do serviço do seu Criador, pois aprendemos que Rabi Tzahak disse, todos os dias uma voz divina emana do monte Horebe, e diz, ai daqueles que desconsideram o serviço do seu Criador, ai daqueles que denigrem a honra da Torá, pois o Rabi Hudá disse, todos os que estudam a Torá neste mundo e adquirem boas ações herdarão o mundo completo. E todos os que estudam a Torá nesse mundo e não fazem boas ações não herdarão isso ou aquilo. Ou seja, não neste mundo nem o mundo vindouro. Você pode se perguntar por que diz que ou ele herda um mundo completo ou ele perde dois mundos. E ainda assim temos aprendido que aqueles que herdam de acordo com a sua posição, o que lhe é merecido, ou seja, é um caminho do meio. O Rabi Tzahak disse, nós não aprendemos, né, que ele não tem dois mundos, exceto por alguém que não tem nenhuma boa ação. Mas aquele que tem boas ações, mesmo que sejam incompletas, herda seu mundo de acordo com o que ele merece, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. O Rabi Yehudá disse, se as pessoas soubessem o amor que Hashem, bendito seja ele, tem pelos filhos de Israel, elas rugiriam como leões para persegui-lo.
e aderi a ele no momento em que Iacov desceu ao Egito. O santo bendito seja ele, convocou sua companhia de anjos e lhe disse: todos vocês descem ao Egito e eu descerei com vocês. A Sheriná disse: mestre do universo, há hóstias sem rei? Pois a Sheriná é considerada o rei dos anjos, porque todos eles, né, têm o fluxo dela. Ele disse: vem comigo do Líbano, minha noiva. Tu virá comigo do Líbano, do lugar do Éden, que é Rorimá, que é refinado em todas as suas ações. A noiva, ou Calá, como a gente viu, é a Sheriná, que é a noiva sobre o dossel. Segue-se que aprendemos que Rabi Erudá disse: qual é o significado de "e aconteceu no dia que Moshe terminou"? Isso é do hebraico calote. Vamos ver aqui, Bar Midbar 7:11. A gente viu, não é, que a palavra noiva, calá, não é? Por isso que existe aquela música Boicala, Boicala, não é? Uma música muito bonita, é usada para um casamento, mas a realização é muito mais elevada. Pois bem, e aí, no Bar Midbar, 7:11, não é? Estou lembrando bem aqui, qualquer coisa a gente volta lá e lembra. Diz o seguinte: o... deixa eu ver só, lembrando aqui para ver se é a mesma coisa. Está aqui 7:1 e não 7:11. Diz aqui: no dia que Moshe terminou de montar o tabernáculo, ele o ungiu e consagrou juntamente com seus móveis, bem como o altar, utensílios. Quando ele ungiu, e ele então consagrou. Vai ri, Baion, veja, calote. Vendo? Então, essa palavra aqui, que lembra, né, tem a mesma raiz aqui da palavra calar, como a gente viu aqui, ó, mudando, né, algumas letras, ou seja, entra-se um vav, o rei sai, e entra aqui um vav, né, e um tav final. Mas o kaf e o lamed, e ainda mesmo com as suas, né, seus pontos internos, como tem aqui na palavra, veja, são bem similares, os pontos internos continuam dentro das letras. Aqui a gente tem um dagish, né, um dagish fraco, chamado dagish lene, e um dagish forte, que tem aqui a força de duplicar a letra na sua transliteração. Pois bem, vamos em frente aqui, ela traz mais força essa letra. Continuando aqui, né? Então, a palavra calote, calote é grafado com vav, pois este é o dia em que a calá, literalmente a noiva, entra na rupá, do céu do casamento, e a noiva é a Sheriná, que está no templo, a noiva sob a rupá. Comigo do Líbano, Shirashirim 4:8, significa do lugar do templo supernal, ou seja, supernal é acima. Olhe do alto de Aminá, ele pergunta do alto de quê? E a resposta da cabeça de cima, de quem tem fé, ou seja, a palavra Muná é, né, da palavra emuná. E quem são eles? Yaakov e seus filhos, do alto de Seni e Ramon, pois eles estão destinados a receber a minha Torá do monte Hermon, significando o monte Sinai, que é chamado de Hermon, para protegê-los do exílio, que é chamado de Hermor, ou Hermon, perdão, derivado da palavra destruição, da palavra Heren. Das covas do leão é em referência às nações que servem ídolos.
que são comparados a leões e leopardos que oprimem Israel com todos os tipos de palavras duras. Então, veja, a palavra Hermon faz referência a Heren, destruição, e esses tipos de comparações são feitas aqui. Por isso que tem Daniel na cova dos leões. Rabiaba disse, vem comigo do Líbano, minha noiva, e ele pergunta, ela vem do Líbano? No entanto, ela está indo para o Líbano, e ela está subindo ao Líbano para receber Rorimá. Assim deveria ter dito, suba comigo para o Líbano. Por isso Rabiaba disse, quando a Xeriná desceu ao Egito, 600 mil anjos ministradores desceram com ela. E o santo bendito seja ele foi o primeiro, como está escrito. E o seu rei passou diante dele, e Hashem é a sua cabeça. Isso é Miqueias 2,13. O Rabi Tzahak disse, venha comigo do Líbano, minha noiva, refere-se a Xeriná. Comigo do Líbano significa do lugar do templo supernal que é Biná. Olhe do alto de Maná, do Amaná, significa o lugar do templo acima e do templo abaixo. Pois Rabi Yehudá disse, a Sheriná nunca se moveu da parede ocidental do templo. Como está escrito, eis que ele está atrás do nosso muro. Isso é Hashirim 2,9. E ele é o topo da Maná para o mundo inteiro. Do alto de Seni e Ramon significa o lugar de onde a Torá saiu para o mundo, significando o Monte Sinai, que é chamado de Hermon. E por que é isso? A fim de proteger os filhos de Israel da cova dos leões. Isso é Hashirim 4,8. São as nações que adoram ídolos, Rabi. E o Dan diz, as covas dos leões refere-se aos estudiosos que estudam a Torá nas academias e sinagogas da Torá e que são leões e leopardos da Torá. Muito bem. A gente terminou essa parte aqui explicando sobre essa questão do Líbano.